A gente tem muita prazer, alegria, honra, tirar uns minutos desse encontro tão importante para reforçar o convite para todos nós podermos à noite, às 19 horas, nos encontrar lá no salão do Centro Diocesano, onde vai ser exibido em primeira mundial em Araçuaí esse filme que acaba de ser lançado nacionalmente e se chama Pureza. Pureza. O nome já diz quase muito. Essa dona Pureza é uma senhora de verdade, moradora de Bacabal, no Maranhão. Ela tem hoje seus 80, mais de 80 anos, e nos anos 90 ela dedicou 3 anos da sua vida na busca desesperada do seu filho Abel, que havia sumido ao procurar uma vida melhor no garimpo. E ao fazer isso, andando, fazendo, carvoaria em carvoaria, no estado do Pará principalmente, ela se deparou com o cenário do trabalho escravo. E aí o coração dela não se fechou, pelo contrário, ela, na busca do seu filho, ela abraçou todos os trabalhadores que ela encontrou e resolveu fazer da sua jornada uma denúncia. Essa denúncia, essa história, essa jornada que o filho apresenta de uma forma necessariamente para caber em 1h40. E também fazer parte dessa obra, que é o filme Pureza, que tem como a protagonista Dira Paz, uma das grandes artistas desse país, que tem uma importância muito grande para todos nós, como pessoa, como atriz. E fazer parte desse projeto para mim foi uma experiência muito importante também. Um filme como Pureza, tão emocionante, que traz uma causa importantíssima, que é o trabalho escravo, né? Muita gente, infelizmente, não tem noção do que acontece nesse Brasil aí afora, e a história da Pureza vem para nos trazer, para nos fazer pensar realmente, ter noção do que acontece, né? Com essas pessoas que são escravizadas, com esses trabalhadores que são escravizados injustamente. Então, fazer parte de uma produção, de uma obra que nos faz pensar, que nos leva a um caminho melhor, que nos transforma de uma certa forma, é muito importante e grandioso para mim. Então, reforçar o convite também do Ligori, que hoje vai ser exibido às 19 horas, né? O filme, a gente aguarda todos vocês, e o filme em julho estará também nos streaming, vai estar na TV aberta. Então quem não conseguir assistir, e quando estiver disponível, vocês possam ter acesso, falar sobre esse tema tão importante, denunciar quem souber de trabalho escravo, seja agrário, seja doméstico, ter noção do que é isso e fazer essas denúncias, que é muito importante para todos nós. Vou passar aqui a palavra para o João, também é um dos... Artigo sobre a pureza. O título era Pureza, essa voz que não pode calar, que não quer calar. Escrito por uma especialista inglesa de uma grande organização de combate ao trabalho escravo, com a qual trabalhamos há anos. E ela dizia o seguinte, que eu acho muito verdadeiro. No tempo que a Pureza levantou a voz para denunciar, o que acontecia no Brasil? Negacionismo. O Estado se fazia de surdo as denúncias, igual o cara do Ministro da Justiça, que lá no fórum, você viu? Essa mulher está exagerando, não tem prova, se for assim a gente não vai apoiar a criação do grupo. Eles não choram. Isso se chama negacionismo. Entre 70, como alguém bem lembrou, e 95, 25 anos de negacionismo. Em 70, o Dom Pedro Casadávila denunciou com provas o trabalho escravo. Nos mesmos anos, um pouco depois, o
houve um caso muito grave contra uma fazenda que pertencia à Volkswagen, com mais de 1.000 trabalhadores naquela fazenda. Negacionismo. O que acontece hoje no Brasil? Negacionismo. Você sabe que o Grupo MOVE tem a maior dificuldade hoje para fazer seu trabalho, porque não foi recrutado nenhum fiscal há anos. Está faltando 40% da força de trabalho do grupo, dos fiscais de trabalho no Brasil. De 3.600 que eles deveriam estar, eles são 2.000. Está faltando em muitas outras áreas de trabalho do governo, que são muito importantes para que não aconteça esse tipo de situação, porque você sabe perfeitamente que o trabalho escravo ele não nasce sozinho, ele vem associado a muitos outros crimes: grilagem de terra, desmatamento ilegal, invasão de territórios indígenas, mineração ilegal, poluição. Todos esses crimes que a gente qualifica muitas vezes de ambientais, de agrário, de fundiário, tudo isso é associado. Esse negacionismo, ele retroalimenta cada um dos outros crimes. Ele facilita que grileiros, criminosos, assassinos possam continuar prosperando e lucrar nas costas dos pobres, dos trabalhadores. E mais, tem uma coisa que é gravíssima e que a gente nunca diz claramente: a escravidão tem cor no Brasil. A escravidão antiga, como se diz, se ela fosse tão antiga, era dos negros, trazida à força da África. 4 milhões foram trazidos. Mas a de hoje também tem cor, e tem cor negra. 70%, 80% dos trabalhadores que são resgatados do trabalho escravo são afrodescendentes. É um acaso? É um acaso? Não. É uma discriminação histórica estrutural que existe no Brasil. Inclusive tem uma sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos, da OEA, que condenou o Estado brasileiro há 5 anos, num caso famoso chamado Fazenda Brasil Verde, denunciado pela CPT, e os juízes dizem exatamente isso: para combater o trabalho escravo no Brasil tem que combater a discriminação histórica estrutural, tem que mudar de política. Para mudar de política tem que mudar de políticos também, né? Enfim, mas aqui todo mundo já sabe. Então tudo isso é conectado, né? Como diz o Papa Francisco, tudo é conectado. E às vezes a gente pensa que a luta que a gente faz no cantinho, ela não serve para isso. Ela serve sim, desde que a gente tenha consciência que minha luta é conectada a outra luta, a outra, e que vai se fortalecendo. E que a gente não combate uma coisa sozinho e sem perceber todas as relações que ela tem no sistema que produz isso. Tem uma cena no final, você reparou, esse grupo onde aparece várias pessoas que são do elenco dos artistas que trabalharam no filme, mas também de parceiro dessa luta de trabalho escravo. Eu tenho até uma participação milimétrica neste momento, e é um momento muito simbólico, porque aí tem juiz de trabalho, aí tem procurador, aí tem fiscal de trabalho, aí tem agente da CPT, aí tem agente do Centro de Direitos Humanos, que eu conheço, de Açailândia. Tem muita gente. E a mesa, sabe o que é essa mesa que está aí? Que o ministro, que o cara, o velhinho que assina o decreto,
ele era o ministro do trabalho no tempo da história da pureza. Paulo Paiva. Paiva. E a mesa que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Imagina uma coisa dessa? Então, um simbolismo, claro que os produtores aqui do filme quis criar para dizer, essa luta de hoje, ela é a tentativa de dar um finalzinho, um finalzão a uma abolição que nunca acabou, que diz que aboliu, mas não aboliu. Então nosso trabalho continua nessa linha de perceber todas essas relações e a profundidade do problema que nós estamos tocando. E aqui em Minas a gente fala para pessoas, para comunidade que sabe isso mais que ninguém. E no Vale do Jequitinhonha mais que em qualquer lugar de Minas e do Brasil. Que, como a gente falou à tarde, Minas, essa região, é uma produtora de escravo Brasil afora. Produtora, infelizmente, porque ela é vítima de uma situação de discriminação, de ausência de políticas públicas, de pobreza estrutural, que obriga muita gente a procurar fora e não acha dentro. Então essa situação ela tem que ser vista em nível de Brasil e nossa contribuição é abrir o olho, denunciar, nos conectar a essas lutas e ver que isso também faz parte de todo um projeto político que nós podemos também mudar. Obrigado. Ao meu querido Xavier, que ajudou a gente, o Renato, a equipe toda do filme, que tem feito esse trabalho que profissionalmente é a primeira vez que eu faço, que é levar um filme que foi lançado, do qual participei, para comunidades ou lugares que provavelmente não teriam tanta facilidade de assistir esse filme. E quando esses lugares têm uma relação direta com a CPT, tornou essa experiência muito mais rica para mim, porque assistir uma sessão de cinema com vocês e como a gente assistiu lá em Sobral também, pessoa da CPT, é muito emocionante porque parece que eu até me distancio um pouco do filme, assim, porque é muito interessante a relação que eu consigo perceber e partilhar isso junto. O filme, deixando de lado de ser uma história, tem um impacto muito forte. Isso é uma coisa que eu aprendi inclusive com o Barbieri durante a feitura do filme, né? Às vezes contar a história faz a gente se identificar ou identificar pessoas que passaram por questões parecidas, né? Ou por aventuras parecidas. E eu não consigo parar de me surpreender com o impacto do filme e o impacto que a pureza teve, como o meu querido acabou de falar, foi só nos anos 90 que foi reconhecido mundialmente. O Brasil reconheceu, né? Já devia ter feito isso há muito tempo atrás, como ele falou, desde a década de 70, e só mais de 30 anos depois, praticamente, foi assumido pelo Brasil que havia trabalho escravo para poder começar a combater. E esse combate tem sido muito forte. Acho que o filme também traz um pouco dessa força do grupo móvel, né, junto ao Ministério Público do Trabalho e o Ministério da Justiça. E eu fico muito feliz e agradecer por vocês terem me recebido tão bem nessa cidade. Mais uma vez agradecer ao Frei também por tudo, Paulo André pela gentileza e pela receptividade de vocês. Obrigado, desculpa ter falado tanto. Boa noite, gente. Eu sou a Gorete Ribeiro, eu faço a Osmarina, a prostituta que entrega o esmalte à pureza. E vou usar até um pouco das palavras do João, dizer que profissionalmente também é a primeira vez que eu saio para fazer essa divulgação, para estar
compartilhando dessa experiência tão enriquecedora que é o filme Pureza, indo em algumas cidades. A gente já foi para Sobral, a gente hoje está aqui, a parte do elenco também em outras cidades. E para mim, ouvir esses relatos assim, de vocês, sentir, estar com vocês é muito gratificante, porque às vezes a gente fica um pouco distante de tudo isso, né? E a gente não tem muita noção do que acontece, do que vocês vivem, do que vocês passaram. Algumas pessoas aqui, como eu esqueci o nome dele, que relatou os 12 dias também que trabalhou. A gente, quando faz alguma coisa, eu pelo menos que não tive a experiência que o João teve de estar com esses trabalhadores, eu me surpreendo a cada vez que eu vou a um encontro como esse aqui e ouço esses relatos. Eu fico bastante emocionada e todas as vezes que eu assisto, que já é a 6ª vez que eu estou assistindo o filme, e é sempre uma emoção diferente. E saber que isso ainda existe, o trabalho escravo está muito latente ainda, e que isso fique que a gente guarde isso, e a gente tenha a consciência de que não é só a CPT, por exemplo, que faz esse trabalho aí do combate ao trabalho escravo, mas a gente também tomar consciência disso e também se tornar pessoas abolicionistas, né? Lutar por essa causa, que é uma das causas mais importantes do Brasil. Então, assim, eu fico muito emocionada e fico muito feliz de fazer parte desse projeto. Agradecer o Marcos, que é o produtor do filme, roteirista, e para mim foi realmente um presente. Todo mundo fala, toda atriz fala que é um presente. Não, esse filme realmente é um presente na vida de quem fez, de quem compartilhou, de quem assiste também. E o filme vai estar a partir de julho nas plataformas de streaming, né? Isso, e canal aberto, né? Então, assim, se vocês puderem falar, falem desse filme, comuniquem as pessoas, fiquem atentos que vai estar passando em canal aberto, compartilhem disso, que é uma história muito interessante e necessária para todos nós. Então, quero agradecer também vocês terem saído de casa, estarem aqui. Eu agradeço muito a disponibilidade de vocês e dizer que estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada. Eu sou Marcos Ligotti, feito cinema desde o início dos anos 90, que eu tive esse desejo, comecei a procurar, fiz 7 filmes até hoje. O Pureza é meu 7º filme. E a gente vem fazendo as pessoas rirem, às vezes com comédia, às vezes chorar, como é o caso do Pureza. Eu tenho visto muitas pessoas terminarem o filme muito emocionadas. Mas é a primeira vez que fiz documentários também, e as pessoas costumam se identificar muito com histórias reais. Mas é a primeira vez que num filme de ficção eu tenho a oportunidade de fazer uma história real, e a história de Dona Pureza me marcou muito, logo que eu conheci, há 12 anos, quando foi apresentado pelo Renato Barbieri, que já tinha descoberto a história, vinha trabalhando já há 3 anos para esse filme acontecer, e há 12 anos ele me apresentou e me convidou para fazer parte do projeto. Então, o projeto tem 15 anos que está sendo desenvolvido, estruturado. Em momento nenhum eu vi o Renato ou eu, nossa equipe, cogitar não fazer. As dificuldades sempre são imensas, né? E a gente, para conseguir contar essa história, construir um melhor roteiro, depois conseguir recursos para fazer, reunir as condições necessárias, fazer o lançamento e a distribuição do filme. E a gente, é uma alegria muito grande, o Xavier e a CPT estão nesse processo desde o início, auxiliando, ajudando a trazer informação, a conectar, encontrar caminhos, criticando,
né, o roteiro, as coisas que podem melhorar. Então e produziu junto com a gente, um grande parceiro nesse processo. E para mim uma alegria imensa poder cumprir o propósito inicial dessa obra, que foi levar essa história para dezenas de milhões de pessoas no Brasil. E a gente achava muito importante, a gente percebia na luta das pessoas que estão no campo de batalha aí, né, trabalhando para erradicar o trabalho escravo, que a invisibilidade era um problema muito sério, que as pessoas muitas vezes ignoram, desconsideram, desprezam essa informação, acham que não existe mais, né? E que esse filme seria muito importante para que as pessoas pudessem criar empatia, né, e se conectar. As pessoas que não estão nesse universo, não estão no contato direto, mas que têm a capacidade de influenciar decisões e de ajudar a transformar o país. Então foi nesse propósito e muito inspirados pelo trabalho que a CPT faz e que a gente conseguiu trilhar esse caminho, construir esse filme que vocês viram agora, conectar ele a uma distribuição, ser distribuído por uma grande distribuidora de cinema no Brasil. Então ele foi lançado em mais de 140 salas, agora é dia 19. Ele está cumprindo esse ciclo na sala de cinema, na cidade onde tem sala de cinema. E ele está, agora dia 4 de julho, ele entra na TV fechada, nas plataformas de streaming, e ele vai depois para a TV aberta, onde a gente vai conseguir consolidar esse sonho inicial, esse desejo de fazer chegar para muitas e muitas pessoas no Brasil inteiro. E a gente realmente espera que as pessoas se sensibilizem e que a gente consiga avançar. Então, vou chamar o Xavier aqui de novo e dizer que a gente está à disposição, se vocês quiserem, enfim, saber ainda algum detalhe depois sobre a história. Tão bem, assim, o sofrimento, né, que a gente vive, que a gente passa, a luta constante de direitos, de visibilidade e principalmente de empoderamento. E aquilo que os companheiros falou aqui, né, durante a fala de cada um, se aquela desobediência daquele rapaz, né, não tivesse acontecido naquele momento, a pureza não teria feito o que fez e muitos não estaria, né, sendo resgatados. E através desse ato de amor mesmo, que hoje a gente tem aí, né, que a gente tem a segurança de que, mesmo defasado, né, mas a gente ainda tem o apego dessa lei de poder, né? Então, assim, parabéns mesmo. Obrigado demais. E amanhã é meu aniversário, quero presente. A CPT, né, Comissão Pastoral da Terra, tem uma campanha que esse ano completa 25 anos, né, uma campanha contra o trabalho escravo, que a gente deu o nome de Olho Aberto para Não Virar Escravo. Então, a direção, a produção, né, do filme possibilitou que a CPT indicasse algumas cidades no Brasil para que se fizesse a apresentação, a exibição desse filme. E aí então a CPT de Minas, né, foi convidada a indicar uma cidade, né? A gente indicou algumas cidades, entre elas Araçuaí. Por que Araçuaí? Né? Porque Araçuaí, aqui no Vale do Jequitinhonha, né, Médio Jequitinhonha, e o Vale do Jequitinhonha é uma região que historicamente exporta, né, pessoas, trabalhadores, e que acabam caindo no trabalho escravo. Então, foi esse o motivo que a gente indicou que Araçuaí.
e foi por isso que a gente conseguiu então fazer essa exibição aqui em Araçuaí. Como foi a aceitação do pessoal que assistiu o filme? Muito boa, né? Então, como o encontro começou no dia 9, né, com mais de 50 comunidades, né, de quase todas as regiões de Minas, de comunidades pobres e comunidades tradicionais, no dia 10 o encontro teve continuidade assim, na fala das pessoas, todas praticamente que falaram, fizeram menção ao filme. Então assim, todo mundo gostou do filme, né, embora seja uma história triste, mas é uma história que tem identificação com as pessoas que estavam presentes, né? Porque algumas delas viveram essa situação de ser trabalhador, trabalhadora escrava, e muitas outras, né, tiveram parentes, né, que foram trabalhadores ou trabalhadoras escravizadas, né, no campo do trabalho. Então assim, a aceitação foi muito boa, todo mundo gostou muito, né? E a gente fica feliz com isso. Agora em junho, né, o filme vai estar nas plataformas, nas TVs fechadas, e a partir de julho vai estar nas TVs abertas. Então assim, a gente pede, né, incentiva que quando você que aqui está ouvindo esse vídeo tiver a oportunidade de assistir o filme Pureza, que você assista, porque é um filme pedagógico que mostra o que é o trabalho escravo, que mostra que o trabalho escravo ainda acontece e que também mostra o ciclo do trabalho escravo, né? Como que ele acontece e como que pode ser feito para denunciar o trabalho escravo, para que os trabalhadores escravizados possam ser libertos. Uma parte importante também que faltou a gente comentar aqui foi a presença dos atores, né, do filme aqui em Araçuaí, né? Sim, então, estiveram presentes, né, o coprodutor, que é o Marcos, né, a atriz Gorete e o ator João, que estão no filme, e também a presença do Frei Xavier Praçá, né, que é da coordenação da campanha nacional da Comissão Pastoral da Terra, né, de olho aberto para não virar escravo, ele que veio lá do Tocantins. Valeu, muito obrigado, Darcy. Eu que agradeço. Deixa eu ir lá. Olha, o filme, para mim, ele relatou a história do nosso povo, a história dos nossos migrantes, tanto do Vale do Jequitinhonha quanto do Brasil, né? Porque em todo o estado, e eu acredito que tem mais fora também. E o filme, ele me chamou muito a atenção, a persistência e a força da mulher, mas também uma coisa que me focou muito, a questão da resistência. Porque por mais que a gente tenha impregnado na nossa história o símbolo da obediência, muitas das vezes a resistência ela supera a obediência. Quando aquele filho desobedeceu à mãe, e eu olho o símbolo da desobediência dele como um instinto de luta também, porque aquilo faz parte do histórico familiar. Sem a desobediência dele, às vezes a mãe não teria mostrado o tamanho do amor e o tamanho da resistência, não só para ele, mas também para o coletivo. Então, liderança, ela nasce dentro de si, mas ela precisa ser despertada. Também teve a parte, né, que por isso que foram libertadas tantas pessoas que estavam sofrendo. Sim, é isso que eu estou dizendo, né? Ela não libertou apenas os filhos dela, ela sentiu mãe, esposa, filha, de todos aqueles migrantes, de todos aqueles trabalhadores ali naquela fazenda, e mesmo silenciosa, com muito sigilo, mas também com muita força, ela conseguiu a defesa, e ela foi muito além. Ela saiu do seu território, foi até a instância superior
e conseguiu conquistar porque ela teve fé, ela confiou no seu potencial, mas também no amor pela causa, no amor por aquele povo, né? E eu vejo também que muitas das vezes os nossos parentes, os nossos pais, avós, os nossos filhos, marido, eu digo nossos porque eu estou me retratando várias mulheres no Vale do Jequitinhonha. Os nossos companheiros, os nossos filhos, muita coisa que eles passam lá, eles não transpassam para a gente, porque aquele tipo de violência, ele afeta toda a família, ele afeta toda a comunidade. Então hoje, quando a gente fala tanto aí na questão da doença psicológica, que é a depressão, aquele tipo de atitude que o filme mostrou, ele afeta diretamente a saúde com a questão psicológica, porque quando um dos nossos não estão bem, preocupa a família inteira. Então, aquele filme, ele falou sobre vários aspectos nas nossas vidas, e não adianta. A questão da violência de trabalho, a exploração não acabou e está longe de acabar. Depende da luta e da soma de forças de cada um de nós. Não calar e não medir esforços para ir à luta. Não importa se é o nosso filho, se é nosso esposo, se é o nosso pai. Sendo um dos nossos, nós temos que estruturar as nossas forças. Não medir esforço para tentar diminuir o máximo que puder, com o mínimo de tempo possível, esse tipo de prática, porque ele nos mata a cada dia. Você já presenciou, já viu, já ouviu falar algo parecido com aqueles fazendeiros aqui na região? Eu vivenciei com 13 anos de idade, pegar a lata de água na barragem para poder esquentar numa trempe e tomar o banho, para não tomar o banho de torneira mesmo, assim, em época de frio, em fazenda de café. Eu vejo muitas das minhas irmãs, por exemplo, defendendo que não, que é o lugar de fonte de renda e tal. Para mim não, para minha família não. Eu não desejo para os meus filhos sair de casa igual o meu filho saiu em 2019, foi para a colheita de café e voltou tipo traumatizado. O meu filho também foi uma das pessoas que situou em uma fazenda por quase 3 meses e acabou resgatando 14 pessoas na situação de análogo escravo em fazenda. Isso foi recente. Então, assim, eu com 13 anos eu fui e nunca mais quis voltar. Porque a gente passa por muita situação de vulnerabilidade. Eu adoeci com problema de pneumonia, ela repetiu na minha vida por 3 vezes e fragilizou demais a minha história, a minha vida e a minha saúde. Eu não só vi, mas eu vivi parte daquela história do filme. Você recomenda o filme para que as pessoas assistam? O filme, ele é super recomendado. Até para acender um sinal de alerta, para quando os nossos chegar desse espaço de colheita de café, para quando eles forem, as instituições municipais olhar com um olhar de carinho e não com um olhar de crítica, que muitas das vezes ele sofre muito lá e chega aqui, compra uma moto, aí por ele ter uma moto, eu vou dizer uma coisa, os nossos trabalhadores rurais, por ter uma moto, na sua casa, no seu terreiro ali, inclusive para ir para o serviço, muitas das vezes, precisa da sua força de trabalho para garantir colocar gasolina na sua moto, a assistência social olha como uma família que tem estrutura, e não é isso. Então eu acho que esse filme é super indicado, inclusive para os nossos líderes municipais, para na hora de atender a carência das nossas famílias, não ter um veículo como uma estruturação familiar financeira. Eu tenho um olhar crítico para isso. E eu vivi isso durante essa pandemia, na hora de distribuir cesta básica, assistência social achar que porque a família tem um carro velho na garagem ou uma moto, ele não tem necessidade de cesta básica. Por ter um gado lá na pastagem, ele não tem necessidade de cesta básica. A gente não come moto, a gente não come carro e nem tampouco come gado vivo no pasto. Alguma consideração final, Cida? A minha consideração final, eu vou voltar de novo na palavra união. A gente precisa cada vez mais unir forças. Hoje eu estou no espaço de liderança sindical. Ontem eu estive no espaço de liderança
comunitária. Se um dia eu estiver no espaço de liderança estadual ou federal, não poderei deixar de ser Cida do Córrego do Rocha, Cida quilombola. A gente não pode nunca perder a nossa essência. Unir a todo o povo, unir a todas as pessoas, não importa se é preta, branca, se é católica, se é evangélica, mas nunca perder a essência das nossas raízes e das nossas existências. E sempre levar as nossas lutas, as nossas demandas para o coletivo. Às vezes eu posso pensar que o problema A é meu, mas eu posso dar as mãos ao problema B, que é do meu irmão. Então isso a gente nunca pode perder, que a partir do momento que a gente se sentir sozinho, a nossa luta é fracassada, a nossa luta poderá ser sucumbida. Mas se a gente dar as mãos, pode ter na certeza que em algum momento, às vezes a gente pode até não desfrutar do fruto da nossa luta, mas nós deixaremos o fruto para os nossos filhos e para os nossos netos e assim por diante. Então, é o apelo que eu faço. Esse filme, ele retrata a história de muita gente e não pode se perder, e eu super indico para todas as idades.